Olá, sexto ano do Colégio Objetivo, tudo bem com vocês? Bom, galera, estamos aqui mais uma vez para apresentar o nosso resumo, a nossa revisão do nosso conteúdo para a nossa avaliação número 2 do terceiro bimestre, a nossa P2. E não vamos perder tempo não, vamos direto ao nosso resumo. Galera, nós estudamos nessa segunda fase do terceiro bimestre um pouco sobre as organizações políticas lá do continente africano e também vimos a Europa além dos romanos, então tudo aquilo que estava envolvendo a Europa além do Império Romano. Nessa apresentação eu vou inverter um pouquinho, tá? O módulo 14 e o módulo 15. Eu vou apresentar primeiro o módulo 15 para vocês nesse resumo, falar um pouquinho sobre a Europa além dos romanos e depois eu retorno no módulo 14 para falar um pouquinho sobre a organização política no continente africano. Bom, galera, falando aqui sobre a Europa além dos romanos, a gente começa a falar um pouquinho sobre os povos hunos, né? O Império Huno. Então, foi um império que veio do continente asiático. Os hunos tiveram, né, como uma principal característica a guerra. Então, eles eram fortes guerreiros, utilizavam animais, inclusive, para combates com, por exemplo, cavalos, eles utilizavam também. Eram seminômades e, principalmente, tinham uma grande disciplina militar, que os tornavam praticamente quase imbatíveis. E devido a alguns fatores climáticos e também crescimento de outros povos na região do Oriente, os hunos acabaram migrando para a Europa e assim eles chegaram próximas fronteiras do Império Romano. Só que uma vez eles instalados próximos às fronteiras do território romano, esses povos na verdade acabaram colocando entre os romanos e os próprios hunos, todo o povo que vivia nas fronteiras, né, meio que pressionando, meio que fazendo um sanduíche desses povos na fronteira das dependências do Império Romano. Então eu mostro para vocês aqui com o mouse que essa presença dos povos hunos nessa região aqui, ele pressionou os povos que viviam aqui na fronteira, fazendo com que existisse um território aonde nós tínhamos a presença de povos estrangeiros, que os romanos vão chamar de bárbaros, que ajudavam a proteger essa fronteira contra a invasão do Império Huno, dos povos hunos e também de outros povos que viviam aqui nas proximidades. Dando sequência à Europa além dos romanos, a gente vai falar um pouquinho sobre os povos germanos, né? Que na verdade eles compartilhavam apenas de línguas parecidas, né, que era a língua germânica. Então, nos arredores das fronteiras do território romano, viviam esses povos germânicos. Esses povos eles estavam ali espalhados por todo o território europeu, inclusive também em terras que eram dominadas pelo próprio Império Romano. Então, entre esses povos, nós podemos destacar os alamanos, os lombardos, os vândalos, os alanos, suevos, ângulos, saxões, ostrogodos, visigodos, entre outros povos aqui considerados povos germânicos. Então, alguns desses povos acabavam contribuindo também para o controle das invasões bárbaras, né? E desse controle, dessa contribuição, havia também diversas trocas culturais entre esses povos e os povos do Império Romano. Então, através das invasões dos povos germânicos ao território romano, a gente vai ter um contato com a principal religião do Império Romano, que é o cristianismo. Então, esse período vai ser um período de grande desenvolvimento para esses povos germânicos, e esse período que vai logo após a queda do Império Romano, ali por volta já do século V, e vai até o século X, esse período vai ficar conhecido como a Alta Idade Média. E são esses povos germânicos, né? A presença desses povos germânicos, um território que agora vai ser muito dividido, muito fracionário, vai ser uma grande característica desse período conhecido como Alta Idade Média. Um outro povo também muito importante, que fazia parte desses povos germânicos, né, desses povos germanos,
eram os povos francos, né? Então, esse reino franco ele foi muito importante, principalmente na luta entre os cristãos e os muçulmanos. Lembrando que nesse período, os muçulmanos estavam começando a expandir o seu domínio, né? Muçulmanos, só lembrando, são seguidores da religião islâmica, né? Do islamismo. Porém, nesse período, nós sabemos que os muçulmanos estavam se espalhando como um grande império, dominando muitos territórios. Então, sob o governo de Carlos Magno, os francos eles acabaram expandindo muito, né, essa área de domínio, estabeleceram um império cristão, e esse império cristão estabelecido por Carlos Magno ficou conhecido como Império Carolíngio. E nesse império de Carlos Magno, esse Império Carolíngio, ele contava com o apoio da Igreja Católica, e era esse apoio, era essa aliança entre Carlos Magno e a Igreja Católica que garantia o seu poder. E inicialmente o Carlos Magno ele governava o território franco ao lado do seu irmão, mas após o falecimento do seu irmão, ele acabou reinando sozinho, e assim ele foi estabelecendo o território, né, esse Estado franco, combatendo os muçulmanos na região da Espanha. E no governo de Carlos Magno, ele tentou o máximo possível centralizar o poder em suas mãos e também facilitar a sua administração, quando ele divide o território em condados. Uma maneira mais fácil de entender o que seriam esses condados é como é a nossa divisão territorial aqui no Brasil, por exemplo, em que temos a divisão em estados, né? Temos o estado da Bahia, do Amazonas, do Pará, de São Paulo. Assim era também a divisão lá no Império Carolíngio, só que em condados. Então, após a morte do Carlos Magno, o império acabou sendo dividido entre os seus netos, que não conseguiram manter essa unidade do Império Carolíngio. Mesmo com toda essa presença desses povos, com toda essa diversidade de língua, de culturas, é importante a gente frisar o que o nosso livro didático nos colocou como conclusão, porque ela é muito sintetizada, né, no que a gente gostaria de falar para vocês de uma maneira bem resumida. Então, o nosso livro ele fala que após a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, a Europa ela é marcada por um intenso convívio, uma hora pacífico, outra hora era conflituoso, entre o Império Romano e os diversos outros povos que viviam ali ao seu redor. Então, a Europa urbana do Império Romano ela já não existia mais. A população ela foi, em sua maioria, morar na zona rural. É um fenômeno que nós vamos conhecer como ruralização. E sobre o regime chamado colonato, que nada mais é quando os pequenos proprietários de terra, fugindo da dificuldade nas cidades, entregam as suas terras nas mãos de grandes proprietários em troca de proteção, em troca de abrigo, em troca de uma ajuda, né, para que ele pudesse, de alguma maneira, ter condições de sobrevivência. Então esse regime vai ser o colonato. Assim, o comércio acaba perdendo importância em algumas regiões e quase desaparecendo em outras. E a sobrevivência, na verdade, era garantida apenas pela agricultura. Então não havia uma administração centralizada no território e o comitatus tornou-se o poder descentralizado. Então, a cultura germânica ela acabou também se misturando à cultura romana. O cristianismo acabou se firmando como a principal religião dos reis desses novos estados que seriam criados. Então, esse resumo que o livro nos apresenta, essa grande conclusão que o livro nos apresenta, ele mostra bastante essa questão de como esse movimento na Alta Idade Média ele é bem complexo e levou a características que nós encontramos até os dias atuais na Europa em si. Agora, voltando um pouquinho no nosso módulo 14, falando agora sobre as organizações políticas na África, é importante a gente compreender que há uma história muito vasta e muito rica, né, de vários povos e de vários reinos no continente africano, e um dos fatores que mais determina a forma
de contar essa história do povo africano é o fato de que uma tradição milenar é o que vigora, que é contar a história através dos griots, né, que são anciãos das famílias mais importantes das tribos africanas, e são esses griots que são responsáveis por preservar as tradições, os costumes, os saberes, né, as histórias dos povos africanos. Então, os nossos estudos, eles vão agora se concentrar em conhecer alguns detalhes mais importantes, é claro, de alguns reinos que se destacaram na história do continente africano. Então, eu começo falando com vocês um pouquinho sobre o Reino de Gana, que foi justamente um dos maiores impérios formados no continente africano e que teve uma forte presença da religião islâmica. Então, o Reino de Gana, especificamente, ele teve dificuldades geográficas e essas dificuldades forçaram os ganeses, através da África subsaariana, a ter contato com os povos do norte do continente. E dessa forma eles puderam desenvolver novas atividades econômicas. Porém, o Reino de Gana ele acabava, né, se destacando principalmente na exploração de diversas reservas de ouro, que era comercializado através desse comércio entre o sul, mostro para vocês aqui no mouse, a região ao sul do deserto do Saara e a região aqui ao norte no mar Mediterrâneo. Inclusive, os viajantes árabes, né, que tinham contato com o Reino de Gana, diziam que esse Reino de Gana ele era tão rico, tão esplendoroso, né, na questão do ouro, que até os cachorros vestiam coleiras de ouro. Então o Reino de Gana ele acabou sendo conquistado pelos muçulmanos, já ali por volta do século XI, e até hoje uma parte considerável dessa região segue a religião islâmica, que é justamente a religião dos povos muçulmanos. E dando continuidade a essas características, a gente vê também que o Reino de Gana acaba sendo dominado por um outro reino, que é o Reino de Mali. Então o Reino de Mali acaba dominando o território de Gana, e no Reino de Mali era muito importante a presença de um rio, o rio Níger, que era extremamente necessário para as lavouras, para a navegação, e esse rio banhava essa importante região da África, que era o Reino de Mali. Então havia ali um intenso comércio caravaneiro entre o Mali, entre o norte da África e até o território egípcio. Então algumas cidades ali do Reino de Mali, como por exemplo Tombouctou, ela se torna um grande centro comercial. Então ali em Tombouctou se vendia de tudo: sal, escravos, ouro, marfim. E por volta já do século V, esse reino Mali acaba sendo superado pelo reino de Songhai. É importante falar também um pouquinho sobre o reino da Etiópia. Afinal de contas, foi lá, nesse território, né, da Etiópia, que foi encontrado o fóssil hominídeo mais antigo do mundo, que é da espécie Australopithecus e que recebeu o nome de Lucy. Esse é o fóssil humano mais antigo encontrado até hoje na história. E um outro fator importante também é o café. Justamente o café, um produto tão importante para o Brasil durante o século XIX, século XX. Esse mesmo café que grande parte de nós gosta, né, de tomar. Alguns dizem até que não vivem sem um café, passam até mal se não tomarem café. Pois esse café, as primeiras mudas foram plantadas justamente no território etíope, né, lá na Etiópia. Então o café ele é muito importante e ele foi comercializado também com árabes muçulmanos ali desde o século VII. E o curioso é que o nosso livro até cita que esse café ele não era consumido pelos árabes, porque eles achavam que o café, a bebida café, ela desvirtuava, né, todos os ensinamentos do profeta Maomé. Mas depois de um tempo, né, essa bebida, o café, acabou se tornando popular entre o mundo árabe, entre os povos árabes. Hein? No século XV, onde hoje, né, está situada a Etiópia, acabou se desenvolvendo o reino de Axum, que é um reino que teve contato com comerciantes árabes, né? Principalmente os árabes também teve contato com comerciantes chineses, comerciantes indianos,
e também com povos do mar Mediterrâneo, sendo que durante um determinado período o reino de Axum acabou sendo o império mais dominante no mar Mediterrâneo, ali entre o Império Romano e o Império Persa. Mas apesar do contato dos árabes muçulmanos, grande parte do povo do reino de Axum acabou permanecendo cristão, né, pelos séculos seguintes. E uma outra característica importante também do reino de Axum é a questão de suas obras, né, de seus monumentos, suas construções, como por exemplo o obelisco, né? Há diversos obeliscos presentes lá no território. O obelisco é uma construção meio controversa, porque é uma construção que não tem muita utilidade, mas basicamente ela está ali para fazer um tipo de celebração. É como se fosse uma homenagem, tá? Mas também o reino de Axum, ele é também muito conhecido devido às suas igrejas que foram construídas em pedra, né? São monumentos que foram esculpidos em rochas, são patrimônios culturais históricos e demonstram, né, na verdade, o quanto que esse povo do reino de Axum se manteve fiel ao cristianismo. Essas construções demonstram bastante essa característica cristã do reino de Axum. Bom, galera, então aqui a gente finaliza o nosso resumo, um resumo breve, um resumo curto, né? Abordando os principais pontos que podem ser cobrados de vocês na avaliação. Desejo uma excelente sorte para vocês. Aproveitem esse material o quanto puderem, tá? Antes das avaliações. E a gente se encontra em breve em sala de aula. Um abraço a todos e até mais.